Olá, meus irmãos, bom dia a todos vocês. Aqui é Fábio, sou o fundador da Fraternidade Filhos da Misericórdia e desejo a todos vocês a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, a coragem e o destemor do coração de São José. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre a vida consagrada. Estamos no mês de agosto, mês das vocações, e a cada semana nós temos falado sobre uma vocação específica. Na primeira semana, falávamos sobre o sacerdócio. Na segunda, falávamos sobre a família e como ela é o berço para todas as vocações, porque por meio de um matrimônio santo ocorrem todas as graças, dons, carismas para conduzir cada um dos membros da família a uma vocação específica que Deus tanto deseja. E hoje nós iremos falar sobre a vida consagrada. Especificamente, nós iremos falar sobre a vida consagrada dos religiosos. E na semana seguinte, nós iremos falar sobre a consagração dos leigos. Então, o que vem a ser uma vida consagrada? Você vai me perguntar, né? Bom, o termo vida nós estamos mais habituados, mas consagrada exige a nossa atenção para a gente entender o que seria uma vida consagrada. Nós bem sabemos que a nossa vida tornou-se arruinada de alguma forma por causa do pecado. Até mesmo a morte entrou em nossa vida por causa desse pecado. Então nós precisamos reconduzir o nosso coração de volta a Deus, de volta à amizade e à comunhão com o Senhor. Como fazer isso? Bom, o batismo, por exemplo, é um convite a todos nós. Nós precisamos nos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em obediência à Santa Igreja. Nos tornaremos assim, então, filhos de Deus. Nos tornaremos sacerdotes, profetas e reis, para proclamar o amor que nos redimiu. Então, é necessário o batismo. Ele realmente nos consagra, nos tira do profano, nos tira do mundano e nos devolve para a condição de filhos amados de Deus. Até mesmo isenta os nossos pecados cometidos até então e também nos tira a mancha do pecado original. Se nós não pecássemos depois disso, estaria muito bom, né? Mas, por causa da nossa concupiscência, da nossa vontade tão manchada pelo pecado, existe sempre aquela concorrência na nossa inteligência para não apenas fazer as boas obras, para não apenas amar a Deus, mas o nosso coração ficou atraído assim de uma forma muito má para realizar coisas ruins, para atrair a amizade com Deus. Portanto, precisamos ainda da confissão. Dessa forma, nós somos perdoados de nossos pecados arrependidos e dignamente confessados, e também precisamos da Eucaristia para ter força de viver conforme Cristo. Mas não apenas isso. Os membros que são chamados a viver o matrimônio são chamados ao sacramento do matrimônio, e dessa forma separam a vida de suas famílias para Deus, em propósito e em intenção. Também os sacerdotes são chamados ao sacramento da ordem, e dessa forma também separam as suas vidas do mundo para um propósito maior, que é ser nessa terra como ministro de Cristo. Além disso, tem uma unção dos enfermos, que traz para o nosso coração a cura de nossas doenças, como também perdão para os nossos pecados. Aí você vai me perguntar, bom, Fábio, é só assim? Então é assim que, de uma forma bem prática, eu vou consagrar a minha vida a Deus? Calma! Existe generosidade de diversos tipos e tamanhos. Então a vida consagrada, conforme os religiosos e alguns leigos se dedicam, é um tanto diferente. E aí eu vou dizer para você, bom, se realiza na vida destes homens e mulheres uma doação que eles não foram obrigados a fazer. Ninguém os pressionou a fazer. Mas foi tão grande a caridade, o amor, a esperança, a certeza em seus corações de realizar aquela doação, que eles fizeram até mesmo o que não era necessário, o que não era cobrado, e deram a Deus com grande generosidade. Quando Jesus diz ao jovem rico assim, o que faltava a ele para ele ser perfeito, ou seja, para ele ser santo, para ele realmente demonstrar que queria, despregar-se do mundo e unir-se a Deus, Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois venha e siga-me. Ou seja, o Senhor estava vocacionando, chamando aquele jovem a ser feliz por meio da doação completa de si. Algo que não é obrigatório que a gente faça, mas que se fizermos,
né, nós receberemos o cêntuplo daquilo que nós abandonamos. Deixar pai, mãe, filha, filho, campos, terrenos, casas, por meio e pela vontade de contribuir com a obra de Deus, será retribuído com o cêntuplo disso e com o reino dos céus. E as perseguições, é claro, que advêm dessa escolha de vida. Então, meus irmãos, consagrar a vida é um ato generoso, é um ato robusto na fé, na esperança, na caridade ardente por Deus. Por exemplo, quando nós falamos sobre um objeto simples, como um cálice feito de metal, ele é um objeto deste mundo, um objeto que veio da extração de mineral, da forja, do ornamento, mas é isso, é um objeto. Quando eu consagro ele a Deus, a coisa fica diferente. Ele passa a servir apenas para testemunhar o maior milagre de todos, que é a transubstanciação do vinho em sangue, aqui no caso, né? E também para servir o próprio sangue de Jesus. Ou seja, existe algum outro propósito melhor para esse cálice que não esse? Não existe. Ninguém vai conseguir dar para esse objeto um propósito maior de vida. Ninguém, nem nada. Então esse objeto foi tirado do meio profano ou mundano. Esse meio profano não necessariamente é alguma coisa que desagrade diretamente a Deus. É que simplesmente vive para um outro propósito, entende? Então, eu tirei esse cálice do meio mundano, do meio profano e trouxe para o meio do sagrado. Então, eu não posso mais nesse cálice beber água, beber refrigerante, beber vinhos, né? Não, ele serve para servir o sangue de Jesus. Ele não serve também como um ornamento, como um enfeite. Ele está consagrado a Deus. Da mesma forma, o homem que se consagra inteiramente a Deus, ele perde os outros propósitos. Ele é arrancado do meio do profano ou do mundano. Ele se torna, então, tudo nele se torna, então, favorável apenas ao reino de Deus. E como que isso acontece? Como que isso se processa, então, na vida dos religiosos? Bom, meus irmãos, de uma forma bem simples, como que isso acontece? A gente tem 3 bens. Então, os religiosos, por meio de 3 votos, ofertam de volta esses bens a Deus. Bom, e como então o homem faz para fazer igual esse cálice, né? Separar-se do profano e do mundano e ofertar-se completamente a Deus? Bom, meus irmãos, ele precisará então ofertar tudo de si a Deus. E como se faz isso? Por meio da oferta dos nossos 3 bens. Exatamente. Todos nós temos 3 bens que nós podemos nos dispor para servir e amar a Deus. Quais são esses bens? Bom, o corpo, né? Esse corpo, essa matéria, essa carne aqui, ela é um dom de Deus, um presente de Deus para mim. Mas é meu, eu estou administrando na minha vida o que fazer com ele. Mas eu disponho do corpo para fazer o que dele vier na minha vontade e na minha inteligência. Então, o que o religioso deve fazer para consagrar-se a Deus? Um desses bens é o corpo. Ele deve, então, dar todo esse corpo para o Senhor, para um propósito que agrade a Deus. Então, ele faz um voto de castidade celibatária. Ou seja, ele não terá os atos conjugais, ele não terá filhos na carne, terá apenas filhos espirituais, numerosos, grandiosos, porque ele deixou essa condição, essa faculdade do seu corpo para estar completamente disposto ao serviço de Deus. Então, ele oferece o seu corpo por meio da castidade. Qual outro voto que faz com que também ele entregue seus bens a Deus? Bom, por meio do voto de pobreza, ele entrega os bens. Esse é o segundo bem que nós temos, os bens materiais. Então, os religiosos fazem um voto de pobreza, ou seja, deixam, né, de produzir seus bens e trabalham apenas para gerir o carisma, gerir o que o Instituto precisa, né, gerir as necessidades
daquele carisma. Então, ele trabalha no campo, na cozinha, nas obras litúrgicas, no estudo, para fornecer àquela comunidade religiosa os dons que Deus o deu. Então, assim se faz um voto de pobreza. E o terceiro bem que nós temos é a nossa vontade. A nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. E assim o religioso entrega a sua vontade também a Deus por meio de um voto de obediência. Então, por meio do voto de castidade, ele dá o corpo. Por meio do voto de pobreza, ele dá os bens. Por meio do voto de obediência, ele dá a sua própria vontade, para obedecer, aqui no caso, a regra de vida da sua instituição religiosa. Por exemplo, se ele é beneditino, a regra é beneditina. Se é franciscano, a regra é franciscana. Se ele é carmelita, a regra é carmelita. Se ele é beneditino, a regra é de São Bento. Então, cada um vive conforme a sua regra de vida. Deve obediência a isso. Além disso, a obediência à lei da igreja, à lei de Deus e à lei dos homens. Então, ele faz um voto de obedecer, para não ter tanta vontade, porque a vontade não está corrompida pelo pecado, então ele devolve tudo isso para Deus. Pronto. Ele vive os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Isso confere a ele um estado de perfeição, ou seja, um coração assim tão desapegado, ele tende mais à salvação, tende mais à perfeição de sua oferta. É por isso que Jesus fala, para ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. É por isso, porque ele confere esse estado de perfeição. Aí você vai me perguntar assim, né? Uai, Fábio, mas só os religiosos podem viver conforme os conselhos evangélicos e dessa forma tender a um estado de perfeição? Não, de forma alguma. Todos nós somos chamados a viver conforme os conselhos evangélicos. Reginaldo Garrigou-Lagrange, um grande teólogo da Igreja, nos afirma que todos, em todas as vocações, devem tender a uma oferta semelhante. Justamente por isso que nós acabamos de meditar, porque a nossa vontade e inteligência estão muito corrompidos. Então, quanto mais a gente arrancar o nosso coração desse meio mundano e profano e devolver a Deus, mais chance, mais concorrência para o bem, mais oportuna seria a nossa santificação. Quanto maior a oferta também, com certeza maior a generosidade de Deus em acorrer para nós com graças suficientes para nos dispor para o amor. Então todos nós devemos atender uma oferta igual à dos religiosos, né? Um holocausto da nossa vida. Os sacerdotes, por exemplo, podem viver isso. Já vivem um dos votos, que é o de celibato, de castidade celibatária. Então, dessa forma, eles mantêm uma fidelidade à Santa Esposa, à Igreja. Mas também são chamados a um voto de obediência, não necessariamente a uma regra de vida, como os religiosos, né? Mas ao código canônico, ao que a Igreja espera dos sacerdotes, né? Às leis da Igreja, né? A hierarquia clerical. Então, tudo isso o sacerdote é chamado a viver por amor do reino dos céus, e dessa forma ele abdica da sua vontade também. Outra forma que ele pode viver, outro voto que ele pode viver é o voto de pobreza. Porque em todo o seu trabalho, em toda a sua arrecadação, ele pode realmente ter um acúmulo ali de bens, mas ele deve servir para o propósito de edificar o reino dos céus. Então ele pode abdicar, né, no seu jeito de vestir, vestir com modéstia, aproveitar da vida com modéstia, né, com simplicidade, com observação à pobreza interior. Então, o padre também pode viver conforme esse voto de pobreza. Os bispos já vivem isso, né? Porque fazem voto de pobreza justamente para bem cuidar dos outros padres, dos outros sacerdotes e dioceses. Então, assim também já vive o bispo. Bom, e com relação aos leigos? Com relação aos leigos é bem dinâmico, né? Porque existem leigos em diversos estados e condições. Mas, de uma forma bem prática, nós podemos, então, separar os leigos entre os consagrados e os não consagrados. E também entre casados e não casados. Com relação a um leigo casado, né? Seja ele consagrado ou não,
como ele pode viver esses votos? Bom, ele é chamado à pobreza? Com certeza. Uai, Fábio, mas ele não tem que prover para a família, né, e para os filhos, educar e assim vai? Sim, com certeza. Essa é uma obrigação deles. Isso exige uma pobreza. Ou seja, tudo que ele gera de lucro, de bens, ele deve convergir com prioridade para certas coisas. Para a educação dos filhos, principalmente cristã, que foi o que ele prometeu no altar do Senhor, também para o prover, como o alimento, o teto, o que vestir, o que beber. Então, tudo isso é responsabilidade dos pais de família. Mas como viver então a pobreza? Cortando os supérfluos. Aquilo que não edifica o reino dos céus em sua família, aquilo que está ali de sobra, né? É uma gordurinha extra e que não serve também para levar os outros, por meio da caridade, a ter uma condição favorável, ou seja, não gera generosidade no coração do casal para atender os mais necessitados, é uma sobra que atrapalha, que não está ali para contribuir para a santificação. Então, não é pobreza, mas ele é chamado a viver a pobreza quando ele se faz mais desprendido, até mesmo do que lucra, do que gera por meio do seu trabalho. Também é chamado a castidade, só que a castidade aqui não é celibatária. Para o leigo casado, ele precisa, né, conforme a igreja nos diz, gerar filhos para a santidade, filhos para o céu, filhos para o reino dos céus. E é para isso que serve, então, o seu ato conjugal de doação plena de si. Então, os cônjuges dão os seus corpos, não à igreja, diretamente por meio da virgindade e da castidade celibatária, mas dão os seus corpos um ao outro para gerar filhos. Quando não há um estado de disponibilidade, de saúde para essa fertilidade, ou quando há distância, ou quando há uma inviabilidade de outra natureza grave, então o casal é chamado a ter um período de continência, ou seja, de não praticar atos conjugais, mas de viver da oração. Então, é dessa forma que eles vão viver conforme a castidade no seu estado de vida. Os leigos consagrados, não casados, mas celibatários, são chamados também a viver o celibato. Então, nesse caso, viverão assim como os religiosos, né, da doação completa de seus corpos à igreja. Com relação à obediência, tanto o leigo consagrado quanto o não consagrado devem obediência à igreja, né, à sociedade, aos mandamentos da lei de Deus e também àquilo que eles consagraram a Deus. Ou seja, se eles são casados, eles devem fidelidade, obediência, escuta, diálogo. Também os membros de comunidade consagrada devem viver conforme o estatuto da comunidade que rege a vida deles. Então, todos nós, leigos, casados ou não, consagrados ou não, sacerdotes e religiosos, somos chamados à perfeição. E a perfeição se faz quando a gente arranca o nosso coração desse mundo e coloca o nosso coração em Deus. Façamos isso, meus irmãos, e rezemos pelos religiosos, porque eles nutrem a igreja de uma doação que é praticamente um holocausto e ilumina todas as outras vocações para viverem já aqui na terra conforme desejamos que seja o céu. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, onde nós iremos meditar sobre a vida do leigo consagrado nas novas comunidades. Fica com Deus, um cheiro na alma e até lá!